Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o advogado especialista em direito médico hospitalar Alex Cardoso. Ele vem falar sobre a questão da judicialização da saúde e a livre iniciativa privada de assistência à saúde. É um tema o seguinte, né? Porque está lá na Constituição que todo cidadão tem direito à saúde. E quando o SUS não consegue atender, esse direito é reivindicado pelo cidadão e determinado pelo Poder Judiciário para que seja feito pela iniciativa privada. Como é que o senhor vê esse conflito entre o direito da livre iniciativa e o direito do cidadão? Bom dia, doutor Alex. Bom dia, Antero, Laís, Mauro. É um prazer a gente estar aqui, a todos os ouvintes da Rádio Capital. Realmente, como você disse, essa situação da judicialização da saúde, Antero, a partir do ano de 2007, a nível de Brasil, começou a crescer um volume assim, acima de 100% o volume de demandas. A gente falava de algumas centenas de ações distribuídas até meados de 2006, 2007, onde o cidadão ia a juízo reivindicar o seu direito constitucional à saúde, e hoje a gente fala de dezenas de milhares de ações. A nível de Brasil, a gente tem um número alarmante, 7 bilhões ano, que é suportado pelo Estado em cima desse prerrogativa constitucional que o cidadão faz valer na justiça. E o tema que você está abordando a respeito desse confronto entre os direitos da iniciativa privada e do cidadão e do próprio Estado, ele hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos temas bastante polêmicos, especialmente no nosso Estado. A gente teve aí recentemente, em 2014, por iniciativa de 2 hospitais da capital, onde eles foram até o Tribunal de Justiça reivindicar soluções e providências, justamente para que o poder público, de modo geral, Mauro, ele possa também enxergar sobre a ótica da judicialização da saúde os direitos da iniciativa privada. Por quê? Não é lá na Defensoria Pública, não é na Promotoria de Justiça, não é no Judiciário onde esses pacientes são atendidos, mas sim pela iniciativa privada, quando não é possível o atendimento pela rede pública, né? Na verdade, no caso de Mato Grosso, e aliás, no Brasil inteiro isso acontece, doutor, são os hospitais conveniados ao SUS que prestam o serviço da saúde pública, né? Mato Grosso, por exemplo, não tem um hospital público federal, não tem nenhum hospital público estadual e temos aí o Júlio Miller é federal, né? É federal, mas assim, é uma unidade pequena que não atende. Não atende nem de longe a demanda local, né? E é uma unidade mais especializada. Então acaba que os hospitais filantrópicos, os hospitais conveniados, os hospitais privados que prestam serviços ao SUS acabam sendo acionados nessa medida. O que eu gostaria de saber é o seguinte: quando a justiça determina que um hospital cumpra uma decisão no sentido de prestar um atendimento médico hospitalar para algum paciente, se o hospital não é ressarcido pelo poder público, pelo serviço prestado, obviamente, pela saúde pública. Veja bem, Mauro, eu até tive a oportunidade de assistir uma entrevista aqui do Ciro, doutor Ciro, né, Rodolfo, em 2007, em junho, ele falou sobre esse assunto para vocês aqui, né? E essa questão do preço e da forma de pagamento da iniciativa privada foi um dos pontos bastante discutidos, né? E é consenso a nível de Brasil, Mauro, apesar de alguns entendimentos ao contrário, que a iniciativa privada ela vai cobrar seu preço de tabela de balcão, conforme as referências da sua classe, né? É totalmente diferente a forma de composição de custos do paciente que vai por meio de um plano de saúde, onde você detém aí praticamente 70%, 80%, 90% às vezes do volume de atendimento dos hospitais privados, do SUS e também da rede privada. Então, o que a gente percebe e que às vezes afeta no valor é o tempo, porque não há um prazo estabelecido para pagamento desses serviços. O juiz determina, sob pena de multa diária, sob pena de prisão pelo crime de desobediência, sob pena de incorrer em crime de omissão de socorro, até mesmo de homicídio culposo, se o hospital, se o médico não atender. Então ele não tem a prerrogativa de não atender, ele é obrigado a atender. Não vai se colocar num risco tão grande como esse. E quando a ordem chega, não chega com uma previsão de pagamento. E a Secretaria de Estado, por sua vez,
não faz administrativamente o empenho, né, para fazer o pagamento em um prazo razoável, tal como os planos de saúde fazem, 60, 45 dias é feito o pagamento. A média de recebimento de uma conta dessa, Mauro, quando não ocorre situações que hoje aqui no estado a gente vem vendo de suspensão de pagamentos e auditorias intermináveis, né? A média é de 2 a 3 anos, se não 5, 6 anos a gente tem, porque é o tempo que demora a tramitação do processo. Então, um dos pleitos que a iniciativa privada faz com muita frequência ao Poder Judiciário é que olhe os interesses e o direito da iniciativa privada também, porque não adianta deferir a ordem para internar o paciente em medida liminar e depois ficar apenas para o final do processo a autorização para levantamento desses valores. Isso influencia no preço. Aliás, o fator mais porque quem acaba sendo punido é a iniciativa privada e não o Estado, que deveria cumprir com aquele que não cumpre, né? Quem acaba sendo punido é o cidadão, né? Sim, última análise, sim. Também, esse né? primeiro plano. Primeiro plano. Mas eu digo assim, porque assim, o que o Poder Judiciário decide é assim, entre o lucro e a vida, eu garanto a vida e depois vamos discutir o lucro. Não, perfeito. É uma decisão correta, mas ao mesmo tempo você tem uma situação, se a coisa funciona do jeito que está sendo colocado aqui, que o cara leva 5, 6 anos para receber, isso também é uma... O Estado tem a média de 2 a 3 anos. A justiça deveria decidir também. É a média, né? Doutor Alex, o senhor tem um levantamento assim, há quanto tempo o senhor trabalha nessa área prestando serviços? Desde 2007, Desde 2007. Então você deve ter esse levantamento. Você tem levantamento, por exemplo, quanto que o Estado gastou, assim, 2008, 2009, 2010 e tal, nesse tipo de cirurgia? Quanto de atendimento? Quanto que os hospitais receberam em 2008 desse tipo de atendimento, referente a quantas horas? Porque seria interessante verificar isso para o Estado até compreender que ou isso vai fazer parte do orçamento do Estado ou ele tem que fazer funcionar bem o SUS para que não tenha essa necessidade, né? Pegando o apanhado. Porque fica mais caro, né? Fica, sem dúvida nenhuma. Pegando fica mais caro para o Estado também. Isso. Do que foi falado aqui pelo Mauro, pelo Antero, justamente o problema acaba incorrendo no cidadão e também no Estado. O Estado acaba que quebra o orçamento, quebra até mesmo investimento na atenção básica. Então é um problema muito sério. E a gente vê a nível de Brasil alguns estados que são melhor organizados no termo da judicialização de saúde, começaram ao mesmo tempo que Mato Grosso. Aqui o Tribunal de Justiça começou em 2012 a pegar firme nessa matéria, né? Mas alguns estados, a Defensoria Pública tem uma política, em outros estados, a própria Secretaria de Saúde tem uma outra política, e aqui a gente não tem política para tratar isso. Isso é fato. Então isso acaba ocorrendo que, não havendo medidas preventivas, prévias da Secretaria de Saúde, aonde você o Estado não usa suas prerrogativas. A Lei 8.080 prevê que, de 1990, prevê que o Estado pode contratar a nível emergencial, assim como a 8666/93 pode contratar a nível emergencial. O Estado sabe onde estão os gargalos deles e não toma medida preventiva. Então não adianta, depois as liminares acabam realmente tumultuando e aglomerando dentro do judiciário. E respondendo, Antero, que você perguntou, o volume de demandas até meados de 2012 era muito pequeno aqui no estado do Mato Grosso. Cresceu assustadoramente na gestão do ex-governador. Isso, a gente sabe que infelizmente ficou a desejar muito a saúde pública no estado de lá para cá. E esse governo, apesar do esforço que a gente vem vendo e vem sendo feito medidas para contenção e para diminuição, para controle, ainda não está conseguindo a contento segurar esse volume de demandas, né? Mas o volume era muito pequeno e depois cresceu assustadoramente. E chegamos a ter, durante o ano de 2013, 2014, valores na ordem de 100 milhões de reais suportado pelo Estado em cima de liminares. E é importante que o cidadão saiba e que seja esclarecido de modo geral, Laís, que quando a gente fala de liminar, a gente não está falando somente de hospitais de atendimento cirúrgicos de alta complexidade dentro dos hospitais. Pelo contrário, o valor que se gasta com procedimentos cirúrgicos é na média de 30% do valor total que se gasta dentro da judicialização de saúde. Qual que é o tipo de atendimento mais demandado no judiciário? Medicamento, sem dúvida nenhuma.
nenhuma. É o atendimento que é mais demandado e que é mais caro e que não tem absolutamente nada a ver com o hospital. Então não tem nada a ver com médicos, né? Mas isso também é transposto para o hospital? A justiça determina que o hospital... A judicialização, ele está falando nos processos de judicialização os maiores. Doutora, eu queria tirar uma dúvida. Por exemplo, vamos supor, a dona Maria lá do CPA, ela não consegue fazer uma cirurgia, ela caiu e não consegue ser atendida uma cirurgia da perna, né? Aí ela vai com seu advogado, entra na justiça, ganha uma liminar, o hospital, ele tem que cumprir essa decisão judicial e operar a paciente em qualquer hospital particular de Cuiabá. O hospital, quando ele é encaminhado para lá, o preço que para eles prestar esse atendimento é o preço privado e não do SUS, é isso? Preço privado, preço da sua tabela de balcão. Da sua tabela de balcão. Aí a gente tem, só para mim concluir a pergunta, aí a gente tem o Tribunal de Contas, né, que faz toda uma fiscalização em cima desses contratos, desses preços e tudo mais, dizendo não, foi pago a mais, porque a tabela do SUS é essa tabela aqui. Como que o hospital trabalha com isso, já que ele cobra que seja feito a do SUS, mas o atendimento realizado é um atendimento particular? Como que fica tanto o hospital quanto o Estado nessa situação? O que ocorre, Laíse, o Tribunal de Contas que você citou fez um trabalho que, a meu ver, foi um trabalho assim, com louvor aqui em cima desse tema agora recentemente. Por quê? O relatório que foi produzido pelo Tribunal de Contas trouxe a amplitude da judicialização de saúde, o que até então as instituições que tinham colocado a mão, infelizmente, estavam bastante limitadas em relação ao volume, aos valores. Então, o Tribunal de Contas nos trouxe, por exemplo, que entre 2014 e 2016, 10.515 liminares foram distribuídas contra o Estado. Trouxe que o índice de oneração ao Estado é infinitamente maior do que é onerado aos municípios e à União nesse cenário. Trouxe que esses valores foram distribuídos para praticamente 6.000 CNPJs diferentes, ou seja, não há concentração, o que tanto se cogitou durante os anos de 2014, 2015, não há qualquer concentração dessas liminares dentro da iniciativa privada. Não há direcionamento. Não há direcionamento, até porque, Laíse, o que é importante que as instituições, autoridades, de modo geral, compreenda é que uma vaga de UTI que às vezes é ocupada por um paciente liminar, ela impede às vezes 15 ou 20 pacientes do plano de saúde ou que vai ocupar aquela vaga. São procedimentos de altíssima complexidade. Tem pacientes que ficam esperando 5, 6 anos o atendimento pelo SUS, não consegue, quando chega são 5 anos, são 5 meses às vezes internado dentro do nosocômio. Então essa situação acaba realmente interferindo no preço. E sim, Laíse, o preço, de acordo com o artigo 170 da Constituição Federal, de acordo com as resoluções do CFM, de acordo com a jurisprudência pacífica a nível de Brasil, o preço é o privado. Aliás, seria um crime cometido pela iniciativa privada de tabelar esses valores e não estabelecer a livre concorrência. O juiz, quando ele determina uma liminar, ele normalmente tem 3 orçamentos à sua disposição. Então ele faz, às vezes, ali do Estado, fazendo uma espécie de licitação. Olha, eu vou encaminhar para o hospital X, vou encaminhar para o hospital Y, porque para esse caso concreto está mais adequado o procedimento a ser realizado lá, os valores, enfim, né? Então, os valores são, de fato, pela iniciativa privada. Agora, o que tem que acontecer? E a gente acredita, ainda falando do Tribunal de Contas, não havendo contrato entre a iniciativa privada e o Estado, e não há contrato, infelizmente não há contrato, a gente percebe, a não ser, eu falo pelo menos dos hospitais, alguns hospitais que a gente atua e não existem esses contratos, o Tribunal de Contas, ele tem toda a prerrogativa, todo o direito de fiscalizar, de levantar, de apurar, mas ele tem que direcionar o foco e o canhão dele contra realmente a gestão pública, né? Porque se não há contrato, não foi feito procedimento licitatório, tanto o Estado quanto a iniciativa privada, o senhor está se referindo aos hospitais conveniados, vamos dizer assim, os hospitais que foram auditados, né? Que esse trabalho foi feito uma auditoria de mais de 20 municípios pelo Tribunal de Contas, né? Enfim, milhares de processos, né? Então o Tribunal de Contas está auditando todos os procedimentos realizados em vários hospitais, enfim, né? E o nosso entendimento é que não teria competência na inexistência de um contrato onde com consentimento e vontade do Estado
e da iniciativa privada para aquele serviço. Na verdade, o serviço é realizado por uma ordem, por uma determinação, goela abaixo do Estado e goela abaixo do hospital. Então não há que se falar em superfaturamento, é um termo que a gente nem cogita na iniciativa privada, porque ele não se conceitua. O superfaturamento é na existência de um contrato, de uma licitação, aonde o privado se submete a um edital e aí o preço está em desacordo com o que foi praticado, o que não tem absolutamente nada a ver com o caso. É o que deveria existir. Se, como eu disse há poucos minutos atrás, o Estado fizesse as suas vezes de gerir previamente essas demandas, ele poderia fazer contrato com os hospitais. Olha, daqui para frente, todas as liminares que entrarem, é possível atender pela tabela de MT Saúde? Talvez um hospital atenderia, talvez outro não, né? Dentro das suas prerrogativas, de acordo com o artigo 170 da Constituição Federal. E seria possível desde que houvesse uma estimativa razoável de pagamento, de 60 ou 90 dias no máximo, né? É o que a gente tanto... Esses hospitais que recebem essas ordens, eles não têm nenhuma relação com o Sistema Único de Saúde? Eles não prestam serviços ao SUS? E exatamente por isso que tem que dar ordem para que eles atendam? Exatamente. Hoje a saúde, né? Isso é assim, a rede do SUS não está atendendo. Aí eles pegam um privado que não tem relação com o SUS, é isso? Exato. Existem as medidas liminares que são ingressadas e a Secretaria de Saúde consegue cumpri-las na rede do SUS, né, credenciada ao SUS. Existem as medidas liminares que não é possível cumprir dentro da rede conveniada, e aí só tem aquele serviço, só tem a vaga naquele dia, naquele momento, naquele hospital privado, só tem aquela especialidade naquele hospital privado, enfim, ou na capital, e acaba tendo que vir para fazer o atendimento na rede privada, né? Então esse controle já existe, então, quando uma liminar é deferida, se tem o serviço na rede pública, ele já vai encaminhado para a rede pública. Se não tem, ele é direcionado para aqueles orçamentos que o senhor disse anteriormente. É muito raro, Laís, um paciente entrar com uma ação liminar, a não ser que seja muito urgente mesmo, e já ir diretamente direcionado ao hospital ou para a rede privada. Normalmente a Defensoria Pública, eles têm esse cuidado, o Judiciário tem esse cuidado de verificar. Na verdade, existe até um provimento recente do Tribunal de Justiça, 02/2015, que estabelece um regramento, e a nível de Brasil existem protocolos a serem seguidos, né? Recomendações a serem seguidas, para que primeiro se tente o SUS. Mas o problema é muito grave, né? Nem os Estados Unidos, que é a potência mais rica do mundo, consegue resolver esse problema, né? Infelizmente, a universalização da saúde é um desafio para o futuro de várias e várias gestões. Tem um comentário aqui pelo Facebook do desculpe se eu estiver lendo errado, acho que é Wagsley Aguiar, o nome dele. Deveria ter uma desburocratização tanto para o paciente ser atendido quanto para o hospital ser pago, tendo em vista que uma vida está em risco. Comentando que o senhor disse anteriormente. Tem um outro falando, um grande doutor Alex Cardoso, bom dia, mas o nome dele eu acho que está em árabe, eu não vou conseguir ler de jeito nenhum. Obrigado. Então é um árabe. Sinceramente, eu penso que o Poder Judiciário fica também encalacrado com isso, né? Você tem uma estrutura, né? No Judiciário, mas deveria com o Executivo e tal, assim, para... Né, deveria determinar assim, olha, atenda na tabela do MT Saúde e estabeleça o prazo de 60 dias para o Estado pagar. Beleza. Pronto. Direcionado, né? Que é a tabela que o Estado usa, né? Entendeu? Determina o prazo para o Estado pagar. Porque o Estado vai dar jeito no corpo e vai fazer funcionar o SUS. Porque vai ficar mais caro ficar pagando essas coisas assim. Está mais caro, né? Tem uma referência. Porque o que não pode também é o empresário atender. Essa provocação pode ser feita pelos hospitais, não pode, doutor Mivan? Essa provocação ao judiciário de, olha, tem uma tabela aqui que o Estado já usa. O prazo esse, não dá para provocar o judiciário para que ele... O judiciário... Com ação judicial mesmo, no sentido por meio do CNJ, cobrar. Desde 2013 foi feita a primeira jornada saúde do Brasil, né, onde foi tratada especificamente essa matéria.
Aqui no Mato Grosso nós temos juízes, desembargadores extremamente envolvidos e preparados com a causa, e a gente é precursor do NAT, precursor agora de uma Câmara de Conciliação, né? Então o Judiciário tenta, com muito empenho, Antero, Mauro, a fazer às vezes do gestor público, né? Mas não é efetivamente o papel, isso tem que partir da Secretaria de Saúde, realmente. Inclusive existe, no meu ponto de vista, a jurisprudência pacífica a nível do STF quanto à solidariedade em relação a essa conta. Essa conta não deve ser suportada exclusivamente pelo Estado. Ela tem que ser rateada, tem que ser compensada, existem ações aí que o Estado move contra municípios, move contra a União. Até porque, por exemplo, o caso do Cuiabá, que é gestão plena, o recurso vem direto federal, que tem uma série de situações que é verdade, embora o Antero não reconheça que Cuiabá é gestão plena do SUS, né? Mas é verdade, tem que cobrar também a participação da prefeitura, que recebe os recursos direto do governo federal. Doutor Alex Cardoso, muito obrigado pela sua entrevista. Tem mais algum esclarecimento que você julga importante fazer? Antero, eu agradeço a oportunidade, né? E o empenho que a gente traz a mensagem é justamente isso, né? Que seja verificado também o ponto de vista da iniciativa privada, que é um dos principais atores aí no Senado da judicialização. É quem atende, quem salva as vidas realmente, né? E a iniciativa privada, de modo geral, é parceiro do SUS, é parceiro do Estado, né? Realmente não tem justificativa para ficar, né, nessa briga, né? Mas é realmente encontrar soluções em conjunto, né? No mais, eu fico à disposição e agradeço pela oportunidade. Tá bom, entrevistamos aqui o advogado especialista em direito médico hospitalar, Alex Cardoso.